Oi, gente, bom dia! O Cotidiano está começando. Bom dia para você, internauta, que está nos acompanhando ao vivo pelo nosso Facebook TV Jornal Interior. Vou contar para vocês agorinha o que vai ter no programa de hoje. Eu já quero saber, você sofre com insônia? Eu vou conversar com um neurocirurgião sobre esse assunto. Vou conversar também com um farmacêutico sobre os diferentes tipos de apresentação das medicações. Será que uma cápsula tem uma absorção diferente de um comprimido? Daqui a pouquinho a gente descobre. Também tem uma super dica sobre óculos. E o nosso repórter blogueirinho Sávio vai nos contar o que é ser digital influencer, hein? Então aproveita, puxa uma cadeira e chegue junto, que o Cotidiano está só começando. Vamos começar o programa de hoje falando sobre insônia e eu quero saber se você, em alguma fase da sua vida, já sofreu deste mal. Eu estou aqui com o Dr. Gilberto Vilaça, ele que é neurocirurgião e vai conversar com a gente sobre um problema que é muito mais comum do que a gente imagina. Bom dia, querido. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Muito obrigado. Para falar sobre a qualidade do nosso sono, que é tão importante para a nossa qualidade de vida. E se a gente observar, tem muita gente que reclama que está com insônia ou que já sofreu com esse mal. Por que a gente sofre com essa insônia? Insônia é um problema que em algum momento da vida alguém vai apresentar insônia. Algumas patologias você vai ter um tempo muito maior de insônia. E outras vai ser uma coisa transitória, você vai passar por algum problema, superar isso aí e voltar à sua vida normal. Por que as pessoas têm insônia? Seja porque estão usando alguma medicação que provoca insônia, por uso de álcool, por doenças específicas, você tem transtornos psiquiátricos, é muito comum a associação entre ansiedade, depressão, transtorno bipolar do humor, transtorno do pânico, essas doenças da esfera psiquiátrica com a insônia. Quanto tempo por noite é ideal a gente dormir para ter aquele sono gostoso? Ou isso não tem nada a ver? Tem gente que dorme 10 horas e acorda quebrado, cansado. Tem gente que dorme 5 e acorda assim maravilhoso. Estabelecer qual a quantidade de sono, isso é muito individual. Se você dorme pouco, mas está ansioso, não, estou me sentindo muito bem, mas essa quantidade de sono não é, eu me sinto que durmo pouco, isso não necessariamente é para se preocupar. Você pode dormir muito e, em alguns casos, dormir pouco, isso é muito individual. O que importa é a sensação de bem-estar e a saúde que decorre desse sono, dessa noite bem dormida. É a qualidade do sono. Qualidade do sono, né? Exatamente. Tem gente que tem aquele sono mais profundo, que dorme 2 horinhas, tá bom, maravilhoso. Tem gente que tem um sono mais leve. E tem muitas mães que eu conheço que reclamam que tinham um sono perfeito antes da gravidez. Depois que elas se tornaram mães, qualquer barulhinho acorda e elas não têm mais aquele sono gostoso como tinham antigamente. Tem alguma coisa a ver essa mudança também com a responsabilidade de ser mãe? Com certeza. É aquilo que a gente estava falando há pouco sobre transtornos de ansiedade. Em alguns casos vai gerar muita ansiedade para a mãe, questão de depressão, isso pode desencadear uma dificuldade para dormir. Agora, independente de abordar situações particulares, eu acho que tem coisas gerais que devem ser vistas por todos, como a necessidade de ter um bom estilo de vida, uma alimentação adequada, fazer atividade física, ter as medidas que são específicas, que a gente chama de higiene do sono. Sem esses cuidados, a gente passar a abordar situações específicas, esse seria um segundo passo. O primeiro são os cuidados gerais, tendo uma boa qualidade de vida, o sono também tende a melhorar. Isso era outra coisa até que a gente vinha conversando aqui nos bastidores também, sobre que as pessoas têm essa percepção de que quando se alimentam melhor, tem uma atividade física regular, elas vão ter uma melhor qualidade de sono. Isso é fundamental. Verdade. Agora tem uma bebida que todo mundo fala que quem bebe perde o sono. Eu quero saber se é verdade, porque eu particularmente adoro, que é o café. Tem alguma ligação? Como todo alimento, a gente não pode generalizar e dar uma tabela. Às vezes até a gente faz isso para a questão de simplificação e dizer, olha, tal e qual alimentação vai te dar mais ou menos saúde. Mas isso é muito específico e com o café não é diferente. Eu, por exemplo, em termos genéticos, sou um metabolizador rápido de café. Quer dizer isso, que eu tenho capacidade de metabolizar rápido, então poderia ingerir quantidades maiores. Outras pessoas não. Então, essa variabilidade individual, essa característica genética tem que ser pesada. De um modo geral, como orientação já que a gente fala para uma grande massa, para um grande público, evitar o excesso de café, especialmente perto da hora de dormir. Mas tem algumas pessoas que tomam até café para dormir. Daí é que vem a coisa de que você tem que ponderar, você tem que pesar de acordo com cada pessoa. E para crianças, para elas terem aquela noite de sono, né?
e tranquila, porque veja, os bebês eles dormem pouco, acordam muito para mamar. À medida que essa criança vai crescendo, vai aumentando o sono. Porém, tem crianças que têm dificuldade para dormir e a gente sabe que tem muitos estímulos, como celulares, televisão. Então, os pais eles devem ficar atentos também a essa tecnologia. Não só isso, mas coisas que a gente não para pensar. Mas hormônios que tem, como a melatonina, a mãe vai produzir melatonina à noite. Então, se ela estoca, a mãe que está trabalhando, estoca para a criança usar esse leite, o leite da noite para usar de dia e vice-versa, isso pode levar a um transtorno do ciclo sono-vigília da criança. Alimentações muito açucaradas também tendem a perturbar. Estimular, né? Estimular, exatamente. E essa coisa da televisão, do celular, também tem alguma ligação? É uma coisa que a gente tem visto de maneira cada vez mais precoce, as crianças usando muito tablets, celulares, que são estimulantes. Usa até para induzir o sono, mas pode fazer o efeito contrário. Volta para aquelas coisas de você ter uma vida mais saudável, com mais alimentação, atividade física, e não fazer excesso dessas tecnologias. Às vezes, para algumas pessoas são mais sensíveis, aqueles LEDs de televisão no ambiente de sono, no quarto, podem atrapalhar. Então, quando a gente estiver chegando perto do horário de dormir, é bom começar a desligar o nosso corpo, não deixar a casa numa penumbrazinha já para a gente ir entrando no clima, para ir acalmando e aí sim ter um sono tranquilo. Exato, é o que a gente chama de higiene do sono. Você permite falar um pouco mais, evitar coisas que são estimulantes, como café e outros estimulantes bem conhecidos. O álcool também não é uma coisa que vai atrapalhar o sono. Reservar a noite realmente para dormir. Tem algumas pessoas que gostam de ler, de assistir televisão, mas nem todo mundo vai se dar bem com isso aí. Pode funcionar mais como um estimulante do que como um indutor do sono. A cama deve ser reservada só para dormir e fazer sexo. Fora disso aí, também, né? Fora isso aí, não é para ter atividades estimulantes antes de dormir. Muito bom, adorei, ele me quebrou agora. Obrigada, querido. Bom dia, até a próxima. Vocês concordam com o doutor? Deixa aí nos comentários aí no Facebook, que depois a gente vai ler, tá bom? Obrigada, querido. Bom dia, até a próxima. Se Deus quiser, tchau, tchau. Bom, gente, depois desse bate-papo aí sobre insônia, vamos falar um pouquinho sobre óculos. Confere aí. Olha só, gente, eu estou com Joana Quariguazi, ela que é blogueira, vai conversar comigo hoje sobre a armação de óculos de grau. Por quê? Porque de acordo com os oftalmologistas, os nossos olhos eles também envelhecem, então a maioria da população vai usar óculos de grau sim. Como é que a gente deve escolher, hein, Joana, o modelo que mais se adequa ao nosso rosto? Afinal, hoje em dia tem uma infinidade de modelos. Oi, Marcela. Realmente, hoje a variedade é muito grande. E eu costumo dizer que se a pessoa vai escolher apenas uma armação, que ela escolha tons neutros, onde não vai interferir nem deixar o seu rosto pesado, né? Então, eu sempre digo que as pessoas que têm a pele clara costumam optar por lentes mais claras, que elas não vai pesar no seu rosto. As pessoas com a pele um pouco mais escura, lentes marrons, preta, porque isso vai estar de acordo com toda a sua pele. Mas tem também, hoje em dia, pela facilidade de você comprar óculos de todo preço, de ter um valor acessível para toda a classe social, muita gente tem um óculos para cada dia da semana, um óculos para cada ocasião. Então, nesse caso, podemos aproveitar para poder explorar um pouquinho a variedade de modelos, de cores e de estampas que hoje tem de óculos de grau. Você falou uma coisa muito interessante. Hoje em dia o óculos ele realmente está muito acessível e a variedade ela é enorme. A gente consegue ver aqui essa variedade. Antigamente, quando você pensava em óculos de grau, era só um óculosinho de metal fininho e quando tinha um acetato, quando o óculos em acetato ele chegou, era aquele bem quadrado. Quem tem um rosto oval, ele deve apostar nesse óculos de acetato quadrado ou tem outro modelo que vai favorecer mais? Um rosto oval, ele tanto pode apostar num óculos quadrado, como ele pode também para um óculos puxado por gatinho, porque o óculos gatinho é um que ele é totalmente adaptado a vários formatos de rosto, porque ele não tem um formato da lente definida. Então, ele se adequa a vários formatos. Então, eu posso dizer que é um modelo mais neutro, onde várias pessoas podem utilizar dele. Ô, Joana, os óculos retrôs, os óculos maiores, eles estão de volta. E aí tem muita gente que tem medo de usar esse óculos grande e ficar com uma imagem mais marcada, mais pesada. Dá para apostar sem ter essa impressão?
Tá assim, para as pessoas que têm receio, que não são mais fashionistas, é só ajustar nas lentes mais finas, onde ela não vai pesar tanto no seu rosto. Tem os óculos estilo retrô, que as lentes são tão fininhas que elas ficam leves. Os óculos redondos retrô são mais marcantes. Os quadrados, eles são mais neutros, mais simples. Então, para as mais fashionistas, aposte no redondo, que você vai arrasar. E para quem é mais neutra, mais simples, nos óculos quadrados. Os homens, eles são mais clássicos na escolha do óculos de grau, na armação do óculos de grau. Mas também tem uma variedade de modelos para os homens. Para os homens, existem 3 tipos que são bem procurados. O de acetato, tá? O parafusado, que é um que os homens gostam muito porque ele fica bem neutro e leve ao visual. Geralmente são os homens mais sérios. Mas os homens mais modernos, que hoje em dia também tem vários, eles optam por acetato, no tom cinza, azul marinho, no tom preto, mas também tem uma variedade grande hoje para os homens. Pois é, muito bem. Joana falou aí tudo, explicou pra gente, tirou todas as nossas dúvidas sobre modelo. Modelo é o que não falta, viu, gente? Principalmente aqui na Ótica Central. Tem Ótica Central em Caruaru, em Santa Cruz do Capibaribe e também em Belo Jardim. Vai lá e escolhe o que combina mais com você. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu converso com um farmacêutico sobre as diferentes apresentações das medicações. E também o nosso repórter blogueirinho Sávio vai nos contar o que é um digital influencer, hein? Daqui a pouquinho a gente descobre. Me espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o Cotidiano e agora para falar sobre medicação. Afinal, os medicamentos, eles têm várias formas de apresentação. Tem comprimido, tem cápsula, tem pó, tem pomadinha transdérmica. Eu estou aqui com Durval Campelo, ele que é farmacêutico e preceptor do curso de farmácia da ACES e vai explicar tudo pra gente. Bom dia, querido. Tudo bem, Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Obrigado aí pelo convite. Para nos explicar, porque quando a gente recebe uma receita de um médico e a gente vai comprar na farmácia ou mandar manipular aquela medicação, tem várias formas de apresentação. Tem comprimido, tem cápsula, tem gelatinoso, às vezes em pó, às vezes sublingual, e a gente fica sem entender. Será que o nosso corpo absorve de maneira diferente cada tipo dessa apresentação, Durval? Olha, tudo vai a partir do princípio ativo, certo? O prescritor, que pode ser médico, dentista, veterinário, nutricionista, ele vai ver a característica do princípio ativo e a partir daí vai escolher a forma farmacêutica ideal, que pode ser um pó, pode ser a cápsula, uma cápsula específica, cápsula oleosa ou sublingual também. Mas isso tem a ver também, por exemplo, eu tomo um comprimido tradicional, que é aquele que a gente já conhece, Sim. que ele é prensadinho, Sim. né? O meu corpo, ele demora em média quanto tempo? Uns 30 minutos para absorver isso, por exemplo, eu tomo um para dor de cabeça, para minha dor de cabeça passar. Em um comprimido, ele demora mais do que num pozinho, por exemplo? O pó, o efeito é mais rápido, certo? Uma característica que o prescritor tem que verificar na anamnese com o paciente é, por exemplo, o comprimido. Se a pessoa tiver problemas gástricos, já não vai poder utilizar o medicamento, o comprimido. Aí vai se partir para a cápsula. Já é uma opção a mais aí. Quando vai se manipular, por exemplo, uma medicação, também é levado em consideração a Sim. agressão ao estômago e Sim, também ao fígado. Ao estômago. Tem formas farmacêuticas que eu trouxe aí para você que a gente pode exemplificar aqui muito bem, são os comprimidos sublinguais. Sim, sim. Os comprimidos sublinguais evitam isso. Ele evita o mecanismo de primeira passagem hepática no estômago e no fígado, certo? Aí ele pode ser utilizado também para pacientes que estão fazendo produto na parte de oncologia, tratamento quimioterápico. Pessoas que sofrem de gastrite, aí já não vai ter essa questão. Para as crianças também, o sublingual é indicado porque às vezes elas têm dificuldade em engolir um comprimido ou até mesmo uma cápsula? Para idosos também. Cápsula, ela tem uma desvantagem dependendo do tamanho da cápsula, certo? Para um idoso. Existe uma palavrinha que a gente fala que a pessoa está utilizando polimedicamentos, certo? Geralmente os idosos. Para evitar isso, o prescritor ele tem que verificar o que a pessoa está utilizando de medicamentos e escolher a forma farmacêutica mais adequada. Tem muita gente que recebe também várias medicações para tomar durante 1 hora, por exemplo. Eu posso tomar todos esses medicamentos na mesma hora ou eu tenho que esperar um intervalo de 1 ou 2 minutos? Você pode tomar de uma vez, certo? Mas depende muito do ativo.
Aí, quem vai determinar isso é o prescritor. Ele vai ver qual a função que ele está querendo para determinada doença e a gente utiliza o ativo. Então não tem problema se misturar, um não vai anular o outro, não existe A gente isso. fala na área de farmácia que pode ter interações, certo? Interações medicamentosas. Às vezes, ativos assim a gente tem que espaçar, certo? Alguns a gente pode utilizar, realmente assim em conjunto. Com relação às cápsulas, Durval, a gente vê que tem vários tipos de cápsula. Tem aquela tradicional que todo mundo conhece, que ela é feita de gelatina. É a gelatinosa, né, que a gente fala. Que geralmente ela pode ser também bem grossa e às vezes você tem que tomar umas 2 a 3 dessa daqui. O nosso corpo, ele demora quanto tempo para absorver essa gelatina e a gente ter realmente acesso ao pozinho que tem dentro? Olha, em média entre 1 hora, 4 horas, depende também do formato da cápsula, né, do conteúdo da cápsula. Eu trouxe para você aí outros tipos de cápsulas. Essa, por exemplo, essa branquinha aí, essa transparente aqui, desculpa, ela é uma novidade, certo? Ela é chamada de tapiocaps. Tapiocaps? Ela é feita de tapioca? É feita ela é obtida do fermento do amido da tapioca, certo? E ela tem uma vantagem comparado com aquela outra que você falou ali, que você mostrou. Ela é livre de glúten, certo? Sem lactose e é o ideal para os veganos. E os intolerantes também, intolerantes à lactose. Essa branquinha aqui, ela também tem outro tipo tem. de Essa aí é a que a composição? gente chama de gastroresistente. Essa cápsula são para pessoas que sofrem de problemas gástricos, certo? E também tem a vantagem para ativos que necessitam ser absorvidos no intestino, aí para passar pelo pH, né, do estômago. Entendi. É a de escolha. Aí tem aquela tradicional, que é a gelatinosa. Isso, essa é uma variação da gelatinosa. Essa cápsula a gente chama de cápsula oleosa. Essa aí a gente geralmente utiliza para óleos. Tem o mais conhecido como o ômega 3, o óleo de prímula. Isso. E essa verdinha aqui? Essa verdinha ela é conhecida como VegeCaps, ou cápsula vegetal. Essa é utilizada, também os veganos podem utilizar, e ela é de escolha para ativos que tendem a oxidar, certo? Aí a gente utiliza ela. Entendi. Também tem uma medicação que ela é de uso tópico, que são os cremes, os transdérmicos. A absorção dela é melhor do que a cápsula? É comparada com a cápsula, certo? Que a absorção, ela vai, quando você passa em determinadas regiões da pele, que não são todas, ela vai cair já na corrente sanguínea. Entendi. Aí tem essa vantagem. Pessoas que sofrem também de gastrite, pessoas que estão fazendo, principalmente os idosos, utilizando muitos medicamentos, a forma farmacêutica de escolha. Mas nem toda medicação pode ser manipulada em creme. Geralmente são hormônios, você utiliza para reposição hormonal, geralmente são anti-inflamatórios, que alguns podem agredir o estômago, aí a gente utiliza essa forma farmacêutica. É um grande arsenal que tem o médico, né, que ele tem disponível para manipular. Então, tem várias formas de se manipular esse medicamento e todas, claro, a nosso favor e para evitar também que atinja o nosso estômago e o nosso fígado. Isso, tudo pelo bem-estar do paciente. Muito bem, adorei. Obrigada, Durval. Gostou do seu nomezinho aí? Até a próxima, se Deus quiser. Bom, gente, agora eu vou chamar o nosso repórter blogueirinho sábio, porque tem um termo que muita gente está usando aí nas redes sociais, que se chama digital influencer. E quem é isso? Todo mundo pode ser? Confere aí. É isso aí, Marcela. Estamos nessa época aí, nessa vibe digital, né? E tem muitas pessoas que estão confundindo aí o que é um blogueiro, o que é um youtuber, o que é um instagramer, o que são esses influenciadores digitais. E eu estou aqui na rua, tá? E vou mostrar no meu celular a foto de 3 grandes influenciadores digitais para saber se a galera conhece na rua quem são eles e sabem fazer essa diferenciação. Vamos lá comigo? Vamos embora. Olá, boa tarde, tudo bem? Olha só, estamos aqui na rua para saber se você acompanha algum digital influencer. Acompanha? Acompanho. E aí, eu vou te mostrar um agora e tu vai dizer se tu sabe quem é, tá? O Whindersson Nunes, conheço. Conhece esse cara? Conheço. Quem é? Whindersson Nunes. E essa daqui? Camila Coelho. Acompanha a Camila Coelho? Acompanho sim, todas as redes sociais. Sabe o que é que ela faz? Ela atualmente mora em Nova York, mas ela é blogueira e é maquiadora. Vamos lá. Vocês sabem quem é esta pessoa? Não sei. Camila, né? Camila faz o quê? Ela é blogueira.
E esta pessoa aqui. O Whindersson. O que é que o Whindersson é? Comediante. E esta daqui. Kéfera. Youtuber também. É aquela atriz, é? Não, é uma blogueira. Ah, não conheço. Não conheço. Então, não conhece. Esse outro. Não, também não conheço. Mais uma. Essa daqui. Também não, essa blogueira eu não conheço não. Vai. Gente, encontrei aqui na rua, por acaso, o Mr. Caruaru. Ele, Felipe Neri, aí na preparação, mas hoje a nossa matéria é sobre influenciadores digitais. Vocês se consideram um influenciador digital, um blogueiro? Explica aí. O influenciador digital, ele é aquela pessoa que tem muitos seguidores, né? Como você, como tantas pessoas daqui de Caruaru, que quer queira, quer não, acaba mostrando sua vida para as pessoas e acaba influenciando essa vida das pessoas através da internet. Marcela, deu pra perceber que a galera tá meio confusa. Tem gente que conhece, tem gente que não conhece. E eu tô aqui com a Nanda, que já tá ali gravando os vídeos. Ela é especialista, né, nessa onda aí dos digitais influencers. Então, explica aí pra gente um pouquinho dessa diferenciação. É verdade, sabe? Deu pra perceber que o pessoal fica um pouquinho confuso. O que é digital influencer, o que é blogueiro? No final das contas, todo mundo chama a mesma coisa. Todo mundo é blogueiro, mas não é bem assim. Na verdade, a gente tem duas classificações. Uma que é o dos creators e outra que é a categoria dos influencers. Os creators seriam os criadores de conteúdo. Vamos parar desse negócio de falar inglês. Nada mais do que criador de conteúdo. Então, existe o youtuber, que seria o criador de conteúdo para o YouTube. O blogueiro, que seria o criador de conteúdo para blog, e o instagrammer, que seria o criador de conteúdo para o Instagram. Tá bom, entendi. E aí, os digitais influencers, como é que funciona? Digital influencer nada mais é do que uma tradução, né, do influenciador digital. Porque durante muito tempo, quem ditava, digamos assim, as regras, quem influenciava no corte do cabelo da moda, qual é o look que a gente usa no verão e tudo mais, tudo isso era ditado pelas atrizes, pelas modelos, saía do cinema, da passarela, da novela, era o corte do cabelo da novela que estava na moda, cantores. Então, assim, até hoje essas pessoas ainda são formadoras de opinião. Então, hoje só se inverteu um pouquinho porque essas pessoas que hoje influenciam o público de forma geral não é necessariamente saída da televisão ou do cinema ou das passarelas. Ela também está na internet, por isso os digitais influencers, que são pessoas que não necessariamente produzem conteúdo para a internet, mas que divulgam um estilo de vida que consegue influenciar pessoas por aí. É isso aí. Muito obrigado, Nanda. Eu acho que deu para entender um pouquinho daí, né, pessoal? Um pouquinho daí, Marcela também. Deu para entender, deu para diferenciar. Essa foi a minha participação de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Agora eu aprendi o que é ser um digital influencer, ou melhor, um influenciador digital. Esse sabe é desenrolado, hein? Obrigada, querido. Um cheiro, Nanda. Até a próxima, se Deus quiser. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã às 11h05 eu estou de volta, viu? Obrigada a você, internauta também, que nos acompanhou ao vivo pelo nosso Facebook. Fiquem com Deus. Um cheiro. Tchau, tchau.